Viva, boa noite. Chamo-me Vera Silva Santos, sou psicóloga e estava aqui no intervalo das consultas e estava a refletir um pouco sobre alguns casos de pacientes que me têm surgido nos últimos tempos e que de certa forma causam alguma preocupação. Eu sei que talvez não se fale muito na questão da solidão, mas é algo que está bem presente na realidade da vida de muitas pessoas. Obviamente, quando nós passamos na rua, parece que a maioria das pessoas está feliz, está contente, está tranquilo com a vida que tem e não demonstra que vive numa solidão extrema. Mas a realidade é que dentro do consultório, cada vez mais nós encontramos pacientes que vivem numa grande solidão, que vivem sozinhos, mesmo que rodeados de muitas pessoas. Ora, e aqui quando eu defino solidão, defino o estar sozinho, não tanto fisicamente, mas o estar sozinho emocionalmente. Ou seja, o não ter alguém para contar como foi o dia, o não ter alguém para falar sobre as dúvidas, sobre os medos, sobre as preocupações normais de cada dia, o não ter alguém com quem partilhar o momento, quem partilhar o dia a dia, quem partilhar o próprio ano que vai passando. E nesta altura do ano verifica-se que estas pessoas acabam por se isolar ainda muito mais. Eu poderia dizer que algumas pessoas vivem esta solidão quase por opção, porque optam por não ter um grupo de amigos, porque optam por viver sozinhas, mas mesmo esta opção, e mesmo quando tomada de forma consciente, obviamente que não é de ânimo leve, vivida todos os dias, e é uma opção que muitas vezes pode ser contestada em alguns momentos mais difíceis. Mas a maioria das pessoas não vive uma situação destas por opção. Vive por circunstâncias da própria vida, vive porque por algum motivo houve um afastamento familiar, vive porque com o decorrer dos anos acabaram por não formar ou não manter um grupo de amigos minimamente estável com quem possam sair, conversar, conviver também. E agora que caminhamos para o inverno, em que os dias já são muito pequenos, a realidade é que muitas pessoas vivem numa realidade entre casa, trabalho, trabalho, casa e não fogem muito disso. Acabam por não desfrutar de ir tomar um café com alguém, acabam por não desfrutar da natureza, acabam por não desfrutar de muitas coisas. E a realidade é que eu cada vez vejo mais pessoas em diversas faixas etárias. Eu encontro pessoas com 24, 25 anos, da mesma forma que encontro pessoas com 40, com 50 anos, que vivem sozinhas. Sozinhas, muitas vezes vivem para os filhos, muitas vezes vivem para os pais ou para a vida profissional. Mas a realidade é que, mesmo quem vive para os filhos, um dia os filhos vão levantar voo e vão seguir a vida deles, pelo menos assim é o esperado. E estas pessoas vão se ver dentro de quatro paredes, sozinhas, sem ter ninguém para quem conversar. Preocupa-me esta ausência de consciência de cada um de nós da existência destas situações. Tudo bem que estas situações surgem em consultório, muitas vezes motivadas por pedidos de ajuda de outras coisas que não têm nada a ver com isto, mas depois quando nós vamos conversar e perceber a pessoa que temos à nossa frente, acabamos por ver que é uma pessoa extremamente sozinha. E lembro-me que há bem pouco tempo uma paciente, quando lhe perguntei quais eram os objetivos de vida, o que era a vida dela ou o que pretendia para o futuro, ela chorou e o choro foi de angústia por se sentir completamente só,
e por nem sempre ter também alguém com quem possa chorar. Eu noto isso muitas vezes aqui dentro. A maioria das pessoas não tem tempo para chorar, não chora à frente de outras pessoas e guarda muita coisa em que às vezes este é o espaço para deitar cá para fora aquilo que se foi guardando durante anos. Eu acho que em termos de sociedade todos nós temos um papel fundamental neste tipo de circunstâncias, ou seja, todos nós nos apercebemos que algum colega de trabalho, que há alguém que conhecemos de algum lado, ou vive sozinho, ou vive só com os filhos, ou vive só numa de trabalho, casa, casa, trabalho, e nós não fazemos nada para alterar isso. Muito menos oferecemos a nossa ajuda. E oferecer a nossa ajuda muitas vezes pode ser uma coisa tão simples como conversar um bocadinho com a pessoa à saída do trabalho, por exemplo, ou como convidar para beber um café, para tomar um chá, qualquer coisa do género. É óbvio que estas pessoas muitas vezes vão negar. Muitas vezes vão dizer que não querem porque têm alguma coisa para fazer em casa, porque a sua zona de conforto é realmente o estar sozinha ou estar em casa. Mas isso não significa que se sintam bem. E eu acho que também estamos numa altura em que a sociedade deve refletir um pouco isto, porque os meios, nomeadamente as redes sociais, facilitam o contacto com outras pessoas, mas há muitas pessoas que nem isso utilizam e estão sozinhos, entregues a si mesmos, sem ter ninguém para quem conversar. E eu pergunto-me como é que será daqui a 20, 30, 40 anos, quando estas pessoas olharem para trás e verem o que é que foi a vida delas. Tudo bem, tiveram uma profissão, exerceram-na da melhor forma possível, ou pelo menos da melhor forma que conseguiram, mas a realidade é que viveram sozinhos, viveram sem partilhar, viveram sem ter ninguém que as acompanhasse emocionalmente. Eu costumo dizer que estas situações são um bocadinho como tantas outras que nós não pensamos que existem, mas existem ao meu lado, ao seu lado, existem em todo o lado. E acho que cada um de nós, enquanto cidadão, cada um de nós também, enquanto profissional, tem um papel fundamental no ajudar estas pessoas, porque são seres humanos válidos, são seres humanos que muitas vezes têm uma autoestima muito baixa, são pessoas muitas vezes bastante inteligentes, que conseguem ter uma conversa fascinante, mas que não a têm e se fecham sobre elas mesmas, também em algumas situações por medo de voltarem a serem magoadas, porque já o foram no passado, e então utilizam esta capa como uma defesa para não voltarem a ser magoados por alguém que se aproxime. Um bocadinho a estratégia de se eu já fui magoada por algum amigo, por alguma pessoa, então a forma de prevenir isto é não ter amigos, é isolar-me, é viver unicamente no meu mundo. E estes mundos são muitas vezes sombrios, mas têm tanto para dar, quer a mim, quer a cada um de nós, têm tanto para dar também à sociedade, que muitas vezes estas pessoas se esquecem que são pessoas e se esquecem da sua importância, da sua validade, se esquecem daquilo que podem dar e oferecer e se esquecem das suas capacidades. Muitas vezes são pessoas que não acreditam nelas próprias, são pessoas que estão muito em baixo, são pessoas que, em alguns casos, estão em algum quadro depressivo, mas não vamos deixar de ajudar e de pensar sobre estas situações e não vamos fingir que está tudo bem e que vivemos numa sociedade fantástica, porque na realidade muitos de nós conhecem situações destas e não fazemos nada. Eu costumo dizer que não se pode culpar só os outros, não se pode culpar só a vida, há também que fazer alguma coisa e cabe a cada um de nós ter essa coragem e ter essa capacidade de fazer alguma coisa
para que estas pessoas possam pelo menos começar a viver. Porque aquilo que eu noto é que muita gente não vive. Muita gente acaba por sobreviver. E aqui podemos ter vários aspectos de sobrevivência. Obviamente que, devido à crise económica dos últimos anos, muitas pessoas vivem no limiar da sobrevivência em termos económicos, ou seja, aquilo que recebem não chega para as suas necessidades básicas, e aqui o Estado tem supostamente papel fundamental a desempenhar, mas existe também algo que leva a que as pessoas, perante todas estas circunstâncias, se tenham fechado e se tenham habituado a desconfiar muito mais dos outros e se tenham habituado também a olhar unicamente para a sua própria vida e não olhar para aquilo que podemos ajudar no outro que está ao nosso lado, no outro que é nosso vizinho, no outro que é nosso colega de trabalho. Todas as pessoas têm capacidades. O sobreviver é uma forma de vida difícil, é uma forma de vida que não ajuda em termos sociais, mas a realidade é que todos nós, enquanto ser humano, pretendemos chegar aos nossos 60, 70, 80 anos, olhar para trás e perceber que, afinal, fizemos algumas coisas úteis, mas também usufruímos, também convivemos, também chorámos ao colo de alguém e também fomos importantes, porque todos nós temos um papel a desempenhar. Muitas vezes podemos não saber qual é o nosso papel ao longo desta nossa vida, mas todos nós tocamos a vida de outras pessoas, todos nós, às vezes num simples gesto, numa simples palavra, podemos fazer a diferença no dia de alguém que vai chegar a casa e vai estar em casa sozinho, sem ter ninguém com quem partilhar as suas angústias, as suas conquistas, os seus medos, ou simplesmente falar sobre o tempo ou sobre as notícias do dia a dia. E às vezes andamos na rua tão compenetrados com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, que esquecemos de olhar para as outras pessoas e dizer simplesmente bom dia, e dizer como está. Dar 2 dedos de conversa. Às vezes 2 dedos de conversa nestas pessoas fazem a diferença no seu próprio dia. Por isso, se calhar, aquilo que eu hoje iria pedir a cada um de nós, porque peço a mim também, porque, tal como vocês, também muitas vezes ando empenhada na minha própria vida e no trabalho e me esqueço de algumas coisas e de algumas pessoas, mas aquilo que eu se calhar pediria hoje como reflexão para cada um de nós é para começarmos a olhar para quem está ao nosso lado, para as pessoas com as quais nós nos cruzamos de uma forma diferente e para não fecharmos os olhos a esta solidão que se está a tornar bastante grande e pesada, mesmo em jovens de 24, 25 anos, mesmo em pessoas que aparentemente parece que está tudo bem, mas que na realidade estão completamente sozinhas. A solidão mói, dói e, em alguns casos, pode matar. Mas aquilo que me preocupa acima de tudo é que, se calhar, chegou a altura de cada um de nós também pensar um pouco nisto e avaliar se estamos a fazer o nosso papel enquanto cidadãos e enquanto membros de uma sociedade que pretende acolher, apoiar e ajudar aqueles que nos rodeiam. É este o mote que vos deixo hoje. Uma vez que já é final de dia, aproveito para desejar uma boa noite a todos e qualquer dia cá estarei para falar de um outro tema, de um outro assunto. Muito obrigada.